Fala pessoal, tudo bom? Vamos bater um papo rápido hoje sobre o método de treinamento chamado de pré-exaustão, que é um dos métodos de treinamento utilizados na musculação com a intenção de intensificar o treinamento e com isso otimizar os ganhos de massa muscular e de força. Bem, existem vários métodos na musculação, né? Você tem a pirâmide, o superset, bisset, dropset, rest pause, pré-exaustão, dentre vários outros métodos de treinamento, com a intenção, como eu já tinha falado desde lá no começo do vídeo, de intensificar o treinamento e com isso otimizar os ganhos de massa muscular e de força. E como é que é realizado o método de pré-exaustão? Bem, você realiza um exercício uniarticular, né, um exercício isolado, e logo depois vai para um exercício multiarticular. Se a gente for pensar nos membros inferiores, como é que aconteceria isso? Você faz a cadeira extensora, que é um exercício uniarticular ou isolado, né? E logo depois você vai para o leg press, ou agachamento, que é um exercício multiarticular. Se a gente for pensar nos membros superiores, você faria um crucifixo, que é um exercício isolado, e logo depois iria para o supino reto. Ou faria um tríceps no pulley, para pré-fadigar o tríceps, e logo depois iria para o exercício de supino reto. Você faria a rosca direta, que é um exercício isolado, e logo depois iria para a puxada ou para a remada. Tá? Ou você pode fazer todas as séries no exercício isolado e logo depois você vai fazer todas as séries no exercício multiarticular. Então, a pergunta principal do vídeo é: o método de pré-exaustão, ele é um método efetivo para os ganhos de força e de massa muscular? Ele é mais efetivo do que o método tradicional, do que os métodos mais tradicionais de treinamento? Bem, para responder essa pergunta, eu trago um estudo que foi publicado na Frontiers in Physiology em 2019 por pesquisadores brasileiros, né? Inclusive foi um estudo lá do pessoal da Universidade Católica de Brasília. Na verdade, esse estudo foi do Tiago Trindade, né? Foi originário da tese de doutorado dele, onde eles pegaram 31 homens jovens e saudáveis, né? E destreinados, e submeteram esses indivíduos a 9 semanas de treinamento na musculação. Só que esses 31 indivíduos foram divididos em 3 grupos. Então, um grupo treinava de forma tradicional, ou seja, eles usaram os exercícios de cadeira extensora e leg press, tá? Então, como é que aconteceria? O pessoal que foi para o grupo tradicional, eles fizeram só o leg press, 3 séries, com uma carga de 75% de 1RM até a fadiga, com controle de velocidade. Então, eles treinavam só o leg press. Tinha outro grupo, que era o grupo da pré-exaustão. Aí, como é que o pessoal da pré-exaustão treinava? Eles iam para a cadeira extensora, primeiro, e treinavam com a carga de apenas 20% de 1RM, que é uma carga bem leve. Então, eles faziam lá a cadeira extensora até a fadiga, com essa carga bem levezinha. Terminou a cadeira extensora, eles partiam para o leg press e treinava exatamente igual o pessoal lá do método tradicional, né? Treinava lá com a carga de 75% de RM, com as repetições até a fadiga e com controle de velocidade. E tinha um outro grupo, que era o grupo controle. O que é que o grupo controle fazia? Nada, não treinava nada. Depois de 9 semanas de treinamento, o que é que os pesquisadores observaram? Que os 2 grupos que treinaram, tanto o grupo tradicional quanto o grupo da pré-exaustão, ganharam força, ganharam massa muscular, massa magra, massa muscular, claro, na coxa, e perderam gordura. Só que quando foi comparar os 2 grupos de treinamento, para saber quem perdeu mais ou quem perdeu menos, o que é que eles observaram? Que em termos de força, massa magra e massa muscular da coxa, inclusive massa muscular dos glúteos, não houve diferença entre os 2 grupos de treinamento. Ou seja, o pessoal que treinou com o método de pré-exaustão ganhou a mesma coisa do que o grupo que treinou com o método tradicional. O pessoal que treinou com a pré-exaustão ganhou a mesma quantidade de massa magra, de massa muscular na coxa e nos glúteos e de força muscular do que o pessoal que treinou com o método tradicional. Só que quando a gente vai para perda de gordura, né, principalmente perda de gordura na região da coxa, o que é que eles observaram? Que o método tradicional foi mais efetivo do que o método da pré-exaustão.
Então, vamos lá, nós temos basicamente 4 considerações para fazer em relação a esse estudo. Primeiro, um método intensivo de treinamento como a pré-exaustão não é necessariamente melhor e mais efetivo do que o método tradicional. Pode dar, inclusive, a mesma coisa dependendo de vários fatores. Pode ser que dê a mesma coisa, né? Segundo ponto, o grupo que treinou com o método de pré-exaustão utilizou uma carga de apenas 20% na cadeira extensora, que é uma carga muito baixa. E mesmo assim, eles conseguiram hipertrofiar. Claro que eles misturaram com uma carga, eles mesclaram, né? Com a carga mais alta lá no leg press. Mas o que é que nós podemos observar aí? Treinar com cargas baixas também promove hipertrofia, e eu já gravei outros vídeos aqui falando isso, inclusive coloquei textos em relação a isso. Treinar com cargas baixas também promove hipertrofia muscular, desde que você leve aquela carga, aquele exercício até a fadiga. Então, esse é um ponto importante a se considerar. O terceiro ponto é o método tradicional, os métodos tradicionais, eles também são efetivos para a modificação da composição corporal, que foi observado nesse estudo. O pessoal que fez o método tradicional perdeu mais gordura do que o pessoal que fez o método mais intensivo de treinamento, como a pré-exaustão. Portanto, os métodos tradicionais de treinamento, eles também funcionam. Então, a gente não pode pensar que os métodos intensivos de treinamento sempre são melhores do que os tradicionais. O tradicional funciona e funciona para muita coisa. E o quarto e último ponto é o seguinte: se você entender que para conseguir hipertrofia, ganhos de força e outras adaptações relacionadas ao treinamento resistido, você precisa, na verdade, de uma variação entre tensão mecânica e estresse metabólico, ou seja, em determinados momentos você vai precisar de mais tensão mecânica, em determinados momentos você vai precisar de mais estresse metabólico, você vai querer parar de eleger o melhor método de treinamento, vai querer parar de encontrar o melhor método de treinamento para hipertrofia e ganho de força, porque na verdade isso não existe. Em determinados momentos você vai precisar de mais tensão mecânica, ou seja, mais carga, né? Menos repetições, intervalo entre as séries maiores. Em outros momentos do treinamento, você vai precisar de mais estresse metabólico, ou seja, menos carga, mais repetições, tempos de intervalos entre as séries mais curtos, ou seja, você vai precisar de uma variação entre tensão mecânica e estresse metabólico, e com essa variação você consegue otimizar a hipertrofia muscular e os ganhos de força. Então, pare de querer eleger o melhor método de treinamento, porque não existe. O que você tem, na verdade, é uma série de ferramentas para usar em momentos diferentes do teu planejamento de treino. Ok, pessoal? Então, um abraço para vocês, espero ter contribuído. Abração, tchau, tchau.